Um pouco dessas riquezas está dentro desse livro. As riquezas insondáveis de Cristo. Um pouco dentro desse livro, algumas riquezas eu estou tirando desse livro. E a mensagem com esse tema, nós estamos trabalhando em cima desse livro. 40 lições essenciais para a vida cristã. Volume 1. Irmãos, já lançou o volume 2. Está chegando. Amém. Quem já comprou o volume 1, levanta a mão. Tá, irmãos, está chegando o volume 2. Amém. Quem ainda não comprou o volume 1, procure o irmão Ivan aqui no final da reunião e ele vai fazer a ponte, para os irmãos adquirirem esse volume. Isso é essencial para desfrutar do Cristo todo inclusivo. Por que eu estou falando que é essencial? Porque a Bíblia, ela é ampla. Ela é muito ampla. Às vezes eu me perco dentro dela. Preciso de auxílio. E Deus deixou homens que tiveram bastante contato, comunhão com essa palavra, a ponto de transmitir em palavra escrita para o nosso inteiro desfrute. Jesus é o Senhor. Então, irmãos, o Senhor fala que pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. A igreja somos nós. Amém. O Senhor colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que ele tornasse o cabeça. Porém, ele deu à igreja todas as coisas. Então, Cristo está em nós. Nós somos hoje os muitos Cristo Júnior, como filhos de Deus. Então, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Amém. Aonde é que Cristo está enchendo e se derramando? Na igreja. Para onde vai toda a comida que você come? Ela entra pela boca, mas ela vai para o seu corpo. Ela é distribuída para dentro de você. E ela passa a se tornar parte de você. Ela não fica na sua cabeça. Ela é distribuída para todo o seu corpo. Todo o seu corpo desfruta daquilo que você comeu. Sais minerais, nutrientes, aminoácidos e por aí por diante. Cristo, da mesma forma, irmãos, ele como cabeça dispensa para todo o seu corpo as suas riquezas. Amém. Senhor Jesus. Amém. Isso mesmo. Essa é a função do corpo. Verdade. Se faltar um membro, tem algo errado. Olha para o seu corpo, não é perfeito? Você tem todos os dedos nos seus pés e nas suas mãos? Tem. Se não tivesse, estaria algo errado, não é verdade? Está faltando um membro no seu corpo. Achamos que o dedo mindinho não tem função nenhuma, mas tem. Já falaram que o dedo mindinho do pé, sem ele você perde um pouco do seu equilíbrio. Então ele tem função. Então todos nesse corpo têm função. Amém. E são importantes. Sim. Seja o dedo mindinho ou o dedão do pé. Sendo que o mindinho é o dedo que segura a porrada. Muitas das vezes, quando você chuta uma pancada, quem que leva a porrada? É o dedo mindinho. Mas quem sente a dor? Todo o seu corpo. Não é verdade? Todo o seu corpo sofre com a pancada que aquele dedo levou. Então, da mesma forma, quando tem um irmão, que nós perdemos um irmão, todo o corpo sente. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. A natureza humana, então, na natureza divina, unigênito do Pai. Na natureza humana foi designado Filho de Deus. Amém. Eu queria ler com os irmãos o livro de Romanos, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Romanos, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Quem achou, diz amém. Amém. Quem não achou, misericórdia. Senhor Jesus. Vamos ler? Romanos 1, de 1 a 4. Fala assim:
Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos profetas, nas sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, na sua natureza divina, ele é o unigênito do Pai. Na natureza humana, ele foi designado Filho de Deus. Então, Jesus, ele tanto era um homem Deus, como ele era também um homem normal. Veio em carne, porém, irmãos, entendam, sem pecado. Nós temos pecado. Sim. Jesus veio em carne, porém, sem pecado. A Bíblia fala que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Então o Senhor não poderia vir em carne cheio de pecado. Ele precisava vir numa qualificação perfeita para cumprir a vontade de Deus. Amém. E executar tudo que ele veio durante sua trajetória aqui na terra. Amém. Então foi necessário esse Deus se encarnar, trazendo agora para a nossa realidade. Você deveria morrer para poder pagar pelo salário do pecado. Mas como que iria resolver o problema da humanidade se eu e você tivessem que morrer para resolver o problema do pecado que entrou em nós? Não teria humanidade. Deus, se ele olhasse de uma forma, não, realmente, vamos destruir a humanidade e começar do zero. Mas Deus é amor. E Deus olhou para nós, olhou para a condição do homem e preparou um mediador. Então, irmão, foi necessário, porque sem derramamento de sangue, não teria remissão de pecados. Então, agora você para e pensa, tinha que derramar sangue. Ou seja, tinha que pregar eu e você na cruz. Até você derramar todo o seu sangue, então no final não resolveria nada. Porque nós somos pecadores. Quando o homem errou no Antigo Testamento, o que Deus usava para tipificar Cristo no Antigo Testamento? Um cordeiro, um animal. Tinha que se imolar um animal, derramar o sangue daquele animal para poder livrar o homem do seu pecado. Para que aquele homem fosse perdoado no Antigo Testamento. Na era do Novo Testamento, Cristo, como esse cordeiro, se entregou por nós e resolveu o nosso problema. Amém. Glória a Deus. A igreja não tem pecado. Nós sim, no nosso corpo. Porém, Deus trouxe a solução. Deus trouxe a solução para isso. Então, o Senhor resolveu o problema dos nossos pecados, derramando o seu sangue como homem aqui na terra, para nos levar a desfrutar de tudo que Ele tinha preparado para nós, irmãos. Acho que foi na casa da Gracinha. A Gracinha falou de um versículo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado. Irmãos, Deus preparou algo maravilhoso e tremendo para cada um de nós. Acabamos de cantar Nova Jerusalém. Aleluia! Irmãos, Deus quer nos levar a Nova Jerusalém. Porém, houve um processo. Precisou Ele descer da sua glória. Imagina se o nosso Deus fosse um Deus egoísta. Olhasse para a sua condição e falasse assim, se vira. As pessoas falam hoje as pessoas falam, né, cada um por si, Deus por todos. Irmãos, louvado seja o Senhor, que Deus fez por nós. Amém. Imagina se fosse eu pelo Alcimar. Diego, você tem que morrer para salvar ele. Coitado do Eu Senhor. pensaria várias vezes. Não é duas, várias vezes.
Então significa, ele estava imolado. Ele tinha que torcer para eu aceitar morrer para salvar ele. Você faria isso? Não. Precisamos ser sinceros. Você faria isso? Talvez por um filho até se arrisque, né? Talvez uma mãe, um pai até se arrisque por um filho. Mas, assim, você como mãe, como pai, tem a ousadia de falar, Irmãos, é porque é a nossa vida que está em jogo. É a nossa vida que está em jogo. Louvado seja o Senhor que Ele se entregou por nós. Amém. Senhor Jesus. Então esse Deus homem desceu, viveu no nosso meio, morreu e ascendeu aos céus. Lá em Atos, quando ele foi assunto aos céus, quando ele ascendeu aos céus, todo olho viu. Entendeu? Então, todo olho viu quando ele foi assunto aos céus. Senhor Jesus. Amém. Focar, irmãos, focar. É só uma cigarrinha. Vamos desfrutar. Pega ela, joga ela lá fora. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus. O homem Deus e seus mistérios. O homem Deus e seus mistérios. Então o Senhor tem os seus ministérios, né, desse homem Deus. Primeiro, ele teve um ministério terreno, né? O ministério terreno, a encarnação, o viver humano, a sua morte, a ressurreição e a sua ascensão. Então esse foi o ministério terreno do Senhor. Ele viveu como homem, padeceu, aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos, segundo Hebreus, padeceu por nós, morreu, mas ressuscitou. Amém. E foi assunto aos céus. Então o Senhor, irmãos, ascendeu aos céus e foi coroado de glória. E está sentado à destra de Deus. Então, irmãos, que ministério terreno. Agora, olha hoje o nosso ministério terreno, aqui nessa terra. Pregar o evangelho, fazer palestra, reunir, contatar os amigos. O Senhor teve um ministério terreno dessa mesma maneira, irmãos. Sim. No seu trabalho, ele era carpinteiro. Esse era o ministério terreno do Senhor. Ele tinha um trabalho, tinha uma profissão. Ele era carpinteiro. Senhor Jesus. Então, irmãos, o Senhor no seu ministério terreno, depois da sua morte e ascensão, ele se tornou a corporificação de Deus por meio da sua encarnação. No Antigo Testamento, as pessoas não tinham a presença de Deus ali física. Deus apareceu para algumas pessoas no Antigo Testamento em forma física. Mas, hoje no Novo Testamento, irmãos, nós temos a presença de Deus constantemente. Moisés tinha que subir ao monte. Passava tantos dias, descia cheio da glória, mas a glória depois desvanecia. Hoje nós temos esse Cristo todo inclusivo, acessível. Cantamos um hino no início que fala que ele está disponível, é só invocar. É a maneira mais simples, irmãos. A maneira mais simples que nós temos de buscar, desfrutar, se aprofundar nessas riquezas é invocar o nome do Senhor. Não, mas invocar o nome do Senhor é muito fácil, irmão. Eu quero algo assim mais difícil. Eu quero uma campanha no monte. Sim, irmãos, faça uma campanha no monte. Mas o Senhor deixou uma ferramenta poderosa. O Senhor deixou algo para nós muito valioso. O seu nome. Quer desfrutar das riquezas de Cristo? Se mescla com esse Cristo. Cantamos o hino que fala que Deus e o homem assim mesclado. Mesclado, irmãos, é misturado. Quem aqui toma café com leite pela manhã?
Quando você bota café e leite, depois você olha para o copo, tem como separar? É isso. É desfrutar o café e o leite ali de forma intensa. Da mesma maneira, Deus fez com o homem, ele se misturou. Aí aquela pergunta, agora se misturar comigo? Tem uma pessoa que dá uma de boazinha assim, eu sou pecador, irmão. Eu sou pecador. Você acha que Deus vai se mesclar comigo? Irmãos, esse é o desejo do seu coração. Sim. Sempre fui. Pecador, eu sei que você é. Eu sei que eu também sou. Mas se Deus quis se mesclar com o homem, quem sou eu para... Assim, por quê? Irmãos, vamos desfrutar desse Cristo. Amém. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Ministério terreno, né? Encarnação, viver humano, morte e ressurreição. Sim, sim. Experimentando a morte toda inclusiva. Irmãos, eu tenho medo de faca. Veja o peão arriscar uma faca no chão, já sabe perto. Esse não trem que me dá medo é faca. Mas a pergunta para nós, vale nota, hein? No Enem, vai cair no Enem. Irmãos, você queria, vamos me entendam, uma morte rápida ou pausadamente? Rápida. Vai poupar seu sofrimento. Mas o que é que as pessoas fazem quando querem matar uma pessoa nesse mundo afora? Eles torturam. Eles torturam para que você possa sentir. Possa sentir o que está por vir. A morte. E tem muitos que gritam, né? Me mate, porque se fosse mais rápido, irmão, não estaria sofrendo. O Senhor não foi dessa forma. Poderiam os soldados ter cortado a cabeça, ter dado um tiro, sei lá. Não tinha arma. Não tinha arma, não? Não tinha arma, não. Mas o pessoal de Caim lá não deu, não? O pessoal de Caim não tinha arma, não, né, semana? Então imagine, irmãos. Fizeram com o Senhor. Né? Senhor Jesus, ele experimentou uma morte toda inclusiva, eliminando todos os elementos negativos do universo. Sabe por que ele passou por todo aquele processo? O Senhor teve 6 horas. A sua morte durou 6 horas, dividida em 2 períodos. As 3 primeiras horas e as 3 segundas horas. As 3 primeiras horas ele recebeu sobre si todo o pecado da humanidade. Todo o pecado da humanidade foi atraído para si. As 3 últimas segundas horas foi aquele sofrimento na alma. Aonde Deus, que ele fala, né? Por que me desamparaste? Aonde Deus, quando viu que o pecado de toda a humanidade estava naquele homem, que era o seu filho, Deus o abandonou. Entenda, irmãos. Não é que Deus abandonou o Senhor. Deus mandou, ele abandonou porque ele sabia que ia chegar o momento que eu acho que Deus também sentiu, irmão, no seu coração. Ver o seu filho receber o pecado de toda a humanidade, sabendo que o final era a morte. A morte mais humilhante na época era essa, ser pregado na cruz. Senhor Jesus. Então ele destruiu todos os elementos negativos. Primeiro, Satanás. Hebreus 2,14. Ele destruiu o pecado. Romanos 3 fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8. Ele destruiu o mundo. Né? João 12,31. A carne caída. Então o Senhor foi eliminando tudo isso que era problemas. Senhor Jesus, ele destruiu a lei com suas ordenanças. Senhor Jesus. Então isso é o ministério terreno do Senhor. Agora temos o ministério celestial. Se o terreno, irmãos, eu desfrutei, imagina o celestial. O celestial é o seu derramamento e o seu dispensar. Glória a Deus! Senhor Jesus! Então, irmãos, tudo que ele passou tinha um propósito
para que hoje ele pudesse se derramar, se dispensar. Nós compartilhamos essa semana, mas a Samara, que Deus quer se derramar. Porém, ele não se derrama para aquele pouco que Deus. A minha porção de Deus pode ser bem pequena, vai da minha busca. Quanto mais eu busco, mais ele se derrama. Mais ele abre as portas do céu. Mais ele faz você ter uma clara e celestial visão. Depende muito da busca. Eu sou filho de Deus, mas porque o irmão mais crescido do que eu busca mais. Na família sempre tem um filho mais aproximado do pai. Não é que o pai gosta mais dele, é porque ele busca mais a presença do pai. Ele é aquele filho que sempre almeja estar próximo do pai. Enquanto os outros estão por ali, estão em casa, são filhos, mas um está na TV, outro está no videogame, mas tem um que sempre almeja estar mais próximo do pai. Abraça, pega na careca. Jesus é o Senhor. Então, esse ministério, né, celestial tem o seu derramamento e o seu dispensar. Olha só o que é que esse ministério fez. Ele fez o Senhor assumir o primeiro lugar em toda a criação. Ele tornou o Cristo para o cumprimento da sua economia eterna. Ele se tornou o soberano dos reis da terra. Então todo rei vai ter que se curvar. Pode não se curvar hoje, mas vai ter um dia que vai se curvar. Porque um dia o soberano dos reis da terra vai voltar e vai fazer todos os reis hoje dessa terra que se declaram reis, autoridades, e eu e você se curvar. A palavra fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Hoje podemos estar firme, rígido, mas naquele dia vamos dobrar. Melhor dobrar hoje. Você dobra hoje, começa a aprender a dobrar hoje, que naquele dia vai ser moleza você se render aos pés do Senhor. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Tornando-se o cabeça da igreja. Oh, Senhor Jesus. E dentro desse espírito, ele batizou judeus e gregos. Irmão, você quer coisa mais inclusiva que isso? Eu e você temos preferência. Não, eu vou batizar. Vou batizar só um, dos meninos, só um. Os outros não. Ele batizou judeus e gregos. Ele juntou dois povos no único corpo. Juntou eu e você. Compartilhamos há meses, né? Eu acho que meses atrás, que Deus fez todas as coisas, irmãos, com a palavra. A coisa mais difícil para Deus é nos unir, nos tornar um, estar aqui juntos. Isso é difícil para Deus. Por isso você está aqui hoje é uma vitória. Amém. É difícil. Coisa difícil para Deus é fazer eu e você ter a mesma opinião. Mas Deus está trabalhando. Deus está crescendo em nós. Deus está fazendo eu me tornar um com o Ivan. Amém. Ele tem uma opinião, eu tenho outra, mas nós compartilhamos a mesma opinião. Por quê? Por causa disso. Por causa disso que o Senhor fez. Né? Por causa desse ministério. Senhor Jesus. Eu queria falar um pouco das riquezas. Quem já leu Deuteronômio 8? Irmãos, quanta riqueza há na terra de Canaã. O povo vivia escravizado. Que Deus falou para o povo: vou dar para vocês a terra de Canaã. A terra mana leite, mana mel, uma terra boa, tudo que planta se colhe. A história diz que os homens carregavam um cacho de uva em 2, 3 pessoas, porque a terra era muito boa. Terra que tem leite. Imagina uma terra manar leite e mel. Hoje você quer tomar leite, você tem que ir no mercado comprar. Você quer mel? Vá comprar no mercado. Mas a terra tinha leite e mel. Tinha oliveira. Tinha a videira. Tinha a romeira. Irmãos, uma terra rica.
que o Senhor deu para o povo naquela época. E hoje essa terra e todos esses elementos estão em Cristo. Cristo é a nossa boa terra. A parábola do semeador fala que o semeador saiu a semear a semente santa. Em cada coração, né? Temos um hino que canta. Então aquela semente foi semeada em solo. E essa terra somos nós. Quando o Senhor te achou, como é que você estava? Qual era a sua condição? A minha eu não vou nem contar. A minha eu acho que era pior do que qualquer um de vocês aqui. Foi assim que o Senhor me achou. Mas ele poderia muito bem botar a mão no bolso. Opa, essa semente aqui eu não vou lançar ali não. Aquela terra ali não está boa não. Mas ele botou a mão no bolso, irmãos, e ó, jogou a semente. A semente foi lançada. Só que a semente passa por lutas. Terra com espinho, terra cheia de pedras, terra onde o solo é pouco e o sol vem e queima aquela semente, mata aquela semente. Então passa por essas lutas, mas você estar aqui hoje significa que a semente germinou. Amém. A semente germinou. Amém. E só em eu olhar para você, eu já digo que Deus fez uma boa semeada. Tem sementes realmente que morreram. A Bíblia fala que umas morreram porque receberam uma palavra, mas não acompanharam com a fé e a semente morreu. Outros porque a terra era pouca, o sol saiu e queimou. Outras tinham espinhos, mas porém, irmãos, outra caiu em boa terra. Caiu em boa terra produzindo a 100, a 60 e a 30 por um. Hoje nós estamos aqui, né? Senhor Jesus. Então, irmãos, dentro dessas riquezas, Cristo é o centro do plano da economia de Deus. Senhor Jesus. Cristo é o centro da deidade. No seu aspecto objetivo, ele é o centro da deidade. O que é deidade? É o direito de ser adorado. Eu e você não podemos ser adorados por ninguém. Você não deve adorar ninguém. Cristo é o centro da deidade. É aquele que merece todo louvor e adoração. Se você se rende, se prostra a outra coisa, você saiu do centro. Você perdeu o centro na sua vida, que é Cristo. Foi isso que ele fez lá no Jardim do Éden. Ele tirou o homem do centro do jardim, onde tinha a árvore da vida, e levou o homem para a lateral ou para trás, mas tirou o homem do centro e apresentou para o homem a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem comeu e perdeu o centro que era Deus na sua vida. Então hoje, irmãos, nós temos um centro, Cristo. Amém. Apocalipse tem uma porção que o apóstolo João, depois de maduro, depois de mais de 90 anos de idade, maduro, um crente maduro, bem experimentado, saiu de Patmos, estava ali, teve a visão, aí se prostrou diante do anjo. O anjo falou para ele assim: opa, levante, adora a Deus. Eu sou só um anjo, só mensageiro, não precisa se prostrar. Nós somos companheiros, calma aí. Então, irmãos, quer render adoração? Se prostre ao Senhor. Amém. Eu sei que a sociedade faz muito isso. E muitas das vezes até eu ou você comete isso. Endeusar uma pessoa, colocar alguém no trono. Entendeu? Nossa, muitas das vezes nós nos achamos nessa condição. E saímos, quando isso acontece, significa eu e você saímos do centro. Nós estamos adorando o Neymar. Galvão Bueno adora o Neymar. Galvão Bueno coloca o Neymar lá nas alturas. Por quê? É o curso desse mundo. Está fora do centro. Está fora do centro. Uma vez que eu e você perceber que Cristo é o centro, as outras coisas, irmãos, segundo plano, vamos render adoração ao Senhor. Então isso é no aspecto objetivo.
das riquezas insondáveis de Cristo. No aspecto subjetivo, Cristo está em nós. No aspecto objetivo, ele é o centro. Tem o direito de adoração. No aspecto subjetivo, ele está em mim. Está em nós. Um dia o irmão falou para mim assim: Diego, você não sabe. Se você soubesse o poder que tem dentro de você, o que esse Espírito é capaz de fazer, você desfrutaria mais. Porque aquele que é o centro da deidade, que está com todas as riquezas, está dentro de você. O problema é que eu muitas das vezes sou um crente pobre, miserável, cego e nu. Isso que eu falei, irmãos, pobre, miserável, cego e nu, está em Apocalipse, tá? O Senhor repreende a igreja de Laodiceia e fala: tu és miserável, pobre, cego e nu. O Senhor é um Deus cheio de riqueza e eles nessa condição. Olha para mim, olha para você. Será que muitas das vezes eu e você não está nessa condição? Deus sendo tão rico, mas eu estou tão pobre. Eu estou necessitando de tantas outras coisas, mas necessito menos de Deus. Olha para as pessoas que têm um bem financeiro. Onde está Deus? Necessitam pouco. Pobre, aparentemente possui tudo, mas não tem nada. Nós não possuímos nada, porém temos tudo. Temos aquele que é todo inclusivo, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. E dentro dessa porção, vou gastar só mais uns 3 minutos aqui. Eu queria ler com os irmãos Efésios, capítulo 3. Irmãos, só há um caminho de desfrutar das riquezas insondáveis de Cristo. Você pode comer a palavra sozinho. Você pode desfrutar o Senhor sozinho. Você pode orar sozinho. Mas o coletivo, irmãos, é onde é dispensada as riquezas. Efésios capítulo 3, versículo de 8. De 8 a 11. De 8 a 10. A mim, o menor de todos. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que Cristo em todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus. Foi dado a nós pregar o evangelho das insondáveis riquezas, para que as pessoas venham desfrutar das insondáveis riquezas. Então, irmãos, conhecer largura, profundidade, altura, com todos os santos. Para que poder compreender com todos os santos, qual seja a largura, a altura, a profundidade, o comprimento. Pode ser sozinho, mas com todos os santos iremos tocar na multiforme sabedoria de Deus. E o propósito aqui é fazer essa multiforme sabedoria se tornar conhecida, né? Jesus é o Senhor. Esse era o meu sentimento, né, dentro dessa mensagem. Eu fiz não sei se os irmãos perceberam, eu não mexi aqui. O Senhor me deu outra direção. Escrevi o dia todo. Eu passei a tarde escrevendo e o Senhor me deu outra direção. Totalmente diferente do que escrevi. Jesus é o Senhor. Os irmãos, direto?
podem compartilhar direto. E ao término da reunião, continuamos nossa comunhão. Tem cafezinho, Samuel? Tem não, mas tem água no bebedouro, irmão. Jesus é o Senhor. Amém. O Senhor, por mais uma oportunidade. A oportunidade vem, você tem que pegar logo ela. E eu pedi para o Senhor falar comigo essa noite. E o Senhor falou comigo essa noite. E creio que o Senhor tem tocado no coração dos irmãos. Às vezes, eu me apego achando que não adoro essas coisas, né? Eu tenho um centro, é o Senhor. Mas muitas das vezes, eu ainda me apego adorando algo que não é o Senhor. Não adorar, mas acreditar naquilo que não é o Senhor. Vou dar um exemplo. Eu vou falar de time, vou falar de futebol. Só um exemplo. Eu torço pelo time. Só que eu não sou fanático naquele time. E o fanático é aquele que sabe como é que está a situação do time dele, sabe quem entrou, quem saiu, quem é o técnico, quem é o atacante. Esse é o fanático. Sabe tudo do time. Isso, irmão, é adorar o diabo. Aparentemente não, sou somente um torcedor, mas isso é tirar o centro, irmão. E o objetivo de Deus é que nós focamos só no Senhor. A partir do momento que eu falo, eu torço por um time, você já está adorando coisas que não é de Deus. Tira o centro, né? O foco, né? O foco é o Senhor. Foi o que aconteceu no Jardim do Éden. Satanás, ele conseguiu tirar Adão e Eva do foco, que era a árvore da vida. Ele levou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi a primeira queda do homem. Foi a primeira vitória do inimigo de Deus. Foi quando ele conseguiu tirar o homem do foco. E essa noite, irmão, nós temos que focar o Senhor. Nós temos que olhar para Cristo e a igreja. É aqui, irmãos, que nós desfrutamos do Senhor. É aqui nas reuniões que compartilhamos, falamos algo que Deus se agrada. Amém. Quando eu estou no meu dia a dia, Deus possa se agradar. Mas aqui, quando os irmãos estão falando, estão compartilhando, Deus se agrada. Ó Senhor Jesus! Irmão, Jesus é o Senhor. Essa hora é para você. Oh, Senhor Jesus, graças ao Senhor, né? Aqui em Efésios, o que o Diego falou hoje praticamente foi, eu acho que o Espírito, Diego, ele realmente, ele queria falar, porque foi a primeira mensagem de hoje da conferência, que mostra que o Senhor, ele tem um plano, ele tem um propósito, ele quer se revelar para nós. E aqui em Efésios, Colossenses capítulo 2, o versículo 2 fala assim: para que o coração deles seja confortado e vinculado, Amém. juntamente em amor. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Amém. Irmãos, Deus, ele tem um mistério. Sim. É Cristo. Cristo. Esse Cristo, irmãos, ele é todo inclusivo. Amém. Ele é todo, ele é especial, ele é inclusivo. Sim. Ele quer se dispensar para dentro de mim. Amém. Ele quer se dispensar para dentro de nós. Mas para isso eu preciso abrir meu coração. Né? Essa semana que nós estávamos desfrutando desse livro com o Diego, Deus, ele quer se mostrar para mim. Ele quer se mostrar para cada um de nós. Mas para isso eu preciso me abrir, eu preciso ter uma busca. Ele só vai se revelar como esse Cristo todo inclusivo. Talvez muitos de nós estão aqui meio perdido, meio sem entender quem é esse Cristo inclusivo. Irmãos, ele só pode se revelar. Ele só pode nos dar essa visão quando eu busco, quando eu tenho essa busca intensa. Quando eu me abro para ele se revela. Começa a riqueza, começa a terra de Canaã, que mana leite e mel. Né? Esse Cristo que é todo inclusivo, a riquezas insondáveis de Cristo. Né? Eu preciso pedir do Senhor. Hoje o irmão Esdra, ele deu a primeira mensagem, ele falou assim: irmãos,
o Senhor, ele deu uma revelação tão plena para Paulo, desse Cristo inclusivo, os 4 evangelhos, Mateus ele viu uma visão de Deus, uma visão do Cristo diferente, Marcos viu, Lucas viu, mas Paulo, ele viu o evangelho de Deus, ele viu o Cristo todo inclusivo, né? Eu preciso na minha vida, quando eu vejo esse Cristo todo inclusivo, quando eu desfruto dessa riqueza na minha vida, irmãos, a minha direção ela muda. O meu viver, ele muda. A minha percepção sobre, né, o meu dia a dia, como buscar o Senhor, vai mudar. Porque eu vi. Senhor Jesus, irmãos, Deus, ele quer se dispensar para dentro do homem. Ele quer revelar o seu chamamento. Ele tem uma economia. Ele quer se revelar. Senhor Jesus, mas para isso eu preciso dizer, Senhor, eis-me aqui, revela teu plano, revela quem és tu. Pedro ele viu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele viu quem era Cristo. Quando eu vejo quem é Cristo, irmãos, o meu viver ele vai mudar. A minha vida ela vai mudar. A minha busca diante do Senhor vai mudar. É como nós tivéssemos, é como que eu ganhasse, né, essa pedra, é um grande diamante, e tá lá, é meu, mas eu não consigo desfrutar, tá lá, é para mim desfrutar, né, eu preciso pegar tudo, né, o Senhor, irmãos, é esse grande diamante, né, esse grande Cristo maravilhoso, que quer dispensar essa riqueza para dentro de nós. Senhor Jesus, eu preciso realmente buscar, eu preciso cavar, eu preciso ter a visão da riqueza de Cristo. Senhor Jesus, amém. Amém. Senhor Jesus. Aleluia. Vai no microfone também. Senhor Jesus. Maravilha, bem. Senhor Jesus. Amém. Graças ao Senhor, irmãos. Hoje eu creio que eu e você ficamos claros de mais um pouquinho da passagem bíblica. Na mensagem, irmãos, o profeta falou que nós não somos reais, ou seja, nós não somos permanentes, nós somos peregrinos. Nós temos uma data de validade. Ou seja, eu e você temos um tempo nessa terra. Esse tempo não é eu e não é você que estabeleceu, foi o Senhor que estabeleceu. Verdade. A Bíblia fala muito clara que nossos dias são contados. Verdade. E diante dessa mensagem, irmãos, o Cristo todo inclusivo, esse processo que o Senhor passou por nós, você precisa valorizar. Porque o nosso tempo é curto. Senhor Jesus, na mensagem eu fiquei bastante claro que o Senhor é o caminho. Ele é esse caminho para nos dar uma direção. Nós somos pessoas sem direção. Então o Senhor fez esse processo todo para te dar uma meta, para te dar uma direção, para você conhecê-lo. Esse foi o processo que o Senhor passou por nós. Senhor Jesus, eu queria ler com os irmãos o livro de Salmo, capítulo 139, e o versículo 16. Senhor Jesus. Salmo 139, versículo 16. Oh, Senhor Jesus. Amém? Eu vou ler para os irmãos, e aquele que não achou, acompanha devido tempo. Os teus olhos me viram, as substâncias ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado. Quanto nenhum deles havia ainda. Então os meus dias foi estabelecido pelo Senhor. Amém. E tem um prazo. Tem um prazo. Então eu e você hoje, se você tem essa clareza, se você confirma o que o Senhor passou por nós, precisamos correr agora contra o tempo. Buscar mais o Senhor. Né? Falar, Senhor, poxa,
Se a minha vida hoje, o Diego citou que os irmãos, pessoas com 80 anos já chegam com muita fragilidade. E quando chega aos 80 anos? Quando chega. Porque é muita doença, é muita enfermidade e os nossos dias são contados. Então eu e você praticamente já vivemos a metade da nossa vida. Hoje eu estou com 4.3. Opa! Mais 4.3. Eu tenho certeza que eu não alcanço. Com 1.9. Então eu e você precisa ficar 1.4. consciente disso. Que nós precisamos correr atrás do tempo. E buscar a presença do Senhor. Conhecer o Senhor. Seguir os seus caminhos. Senhor Jesus. Irmãos, vou dar alguns avisos. Amanhã, reunião do Partido Povo Local de Amém! às 9h30. Amém! Inclusive, depois da reunião vai ter um almoço. Isso. Fazemos isso aí todo final de mês, né? Sim. Todo primeiro Esse domingo. almoço, no início, né? Local de reuniões. Conferência com Narciso e Natal já está confirmado. Amém! Vai ser em novembro, no dia 4 e 5, Amém! aqui na nossa regional. Conferência também em Pimenta Bueno. Amém! Vai ser uma comunhão de aperfeiçoamento. Amém! Também está estabelecido no dia 14, agora, o próximo dia 14 do 9. E vida saudável. Amém! Senhor Jesus, a vida saudável também já está estabelecida no dia das crianças. Amém! Só vai criança. Amém, meu. Tô brincando, é para todos nós. Amém! Estamos lá no dia 12 de outubro, né? Senhor Jesus. Irmãos, e queremos agradecer a presença de vários jovens. Amém! Eu vou citar os nomes. Se quiser levantar, levanta. Se não quiser, só faz a mão. O primeiro é o Alex. Amém! Ele teve que sair, que teve um telefonema para ele. Sim. O segundo é o Wellington. Amém! Senhor Jesus. Seja bem-vindo, Wellington! Agora o Dione. Olha aí. Amém! Senhor Jesus. Darley. Alexandre. Amém! Senhor Jesus. Todos são amigos do Samuel. Moram na linha 45. Algum mora aqui em Porto Belo, é isso? Aqui tá, nem é porta aberta, é o portão aberto. Amém! Também tem o jovem Mateus. Cadê o Mateus? Aê, Mateus! Mateus e a Joelma. Senhor Jesus. Irmãos, e como todos já praticamente já conhecem, o Jackson. Primo do Jadson, né? Primo do Diego. O nome, Paulo? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, e para finalizar, nós queremos orar especialmente pelos jovens Amém. e abençoar toda a igreja. Aleluia. Fala que a mensagem foi gravada e vai ser dividida na página do Bucafé. Essa mensagem foi toda gravada. Aquele que quiser dar uma revisada ou ver alguns pontos e compartilhar ouvindo, vai estar no site do Bucafé. Depois só coloca o site. Tá bom, irmãos? Aí nós vamos pedir para os irmãos ficarem em pé. E vamos orar pela igreja, pelo avanço do Senhor. E especialmente aos jovens que estão nos visitando. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, Sim, Senhor. por mais uma oportunidade Verdade. de ouvir a tua falar. Sim. Pela sua direção, Verdade. o Senhor tem dado a nós. Senhor, nós como teus filhos, queremos seguir a tua pessoa. Verdade. Essa é a vontade da tua economia. Verdade. De todo o seu sofrimento passado, foi para se achegar ao homem, Amém. foi para entrar no homem, Sim. foi para se amalgamar com o homem. Verdade. Senhor Jesus, Amém. ter essa misturança Sim. de Cristo e a igreja, Amém. de Deus e o homem pecador. Sim. Senhor Jesus, Amém. o nosso coração é de muito agradecimento Verdade, pela tua pessoa. Sim. Senhor, continua nos visitando. Sim. Senhor Jesus, Amém. infundo o teu espírito, Verdade, Senhor. atraia os jovens, Senhor. Sim. Sabemos que nossos dias são limitados. Sim. Não sabemos quando partimos, Verdade, Senhor. mas queremos dar um testemunho. Sim. Queremos abrir a nossa boca, Amém. invocar o seu nome, Amém. receber o Senhor como Espírito e vida. Senhor Jesus. Senhor Jesus, Amém. continua nos dando direção. Verdade, Senhor. Senhor Jesus, Amém. Senhor, nós abençoamos Sim. todo
todos que estão aqui Amém. possam receber a tua pessoa Amém. de todo o coração, Amém. de toda a súplica, Sim. dando glória. Glória. Louvado seja o Senhor. Amém. Aleluia, Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. A salva de palmas para os jovens. Irmãos, vai ter um cafezinho, mas tem mais água também, né? Amém. O bebedor está logo ali. Jesus.